eu sou Fábio de Carvalho Vieira, colaborador da Saving Cloud, hoje o maior parceiro de cloud escalável da Virtuoso na América Latina. Esse vídeo tem o intuito de mostrar para vocês como funciona o processo de deploy, ou seja, de publicação do seu projeto e como você consegue evitar possíveis downtimes ou indisponibilidade da sua aplicação no momento do deploy. Né? Provavelmente a sua empresa se utiliza ali uma aplicação web, né? E quando você vai fazer o deploy, muitas vezes nesse processo você acaba desconectando e derrubando os usuários que naquele momento estão utilizando a sua aplicação. Então, baseado na necessidade de muitas empresas de evitarem esse tipo de downtime, nós buscamos soluções para ajudar você que tem essa dificuldade ali. Então, primeiro eu vou tratar um pouco do processo de deploy dentro da nossa plataforma, né? E hoje a nossa plataforma suporta vários tipos de formatos. Esses são praticamente todas as possibilidades de você poder fazer um deploy ali. Então você pode simplesmente via arquivos ou via zip mandar o seu projeto dentro de uma pasta ali da sua aplicação. Ele também tem suporte a Git, SVN, Bitbucket e todas essas possibilidades ali. Eu não vou entrar muito a fundo, mas aqui estão todas as possibilidades. Se você precisar de alguma ajuda para utilizar alguma delas, você pode recorrer ao nosso suporte, né? Ele pode te ajudar. Eu recomendo muito trabalhar com repositórios, se ainda vocês não trabalham, é o que toda empresa de desenvolvimento normalmente utiliza, né? E hoje a nossa plataforma suporta qualquer repositório ali no formato Git ou SVN, tá? Aqui são as instruções mais ou menos de como que você pode configurar o deploy dentro do seu painel de controle, né? Depois eu vou compartilhar essa URL aqui no nosso vídeo para vocês poderem ir passo a passo aqui, né? Dentro do processo de deploy, né? E essa tela aqui é onde você configura o seu deploy. Então você vai determinar se você vai mandar como um arquivo zip, por exemplo, uma determinada versão do seu ambiente. Você pode simplesmente selecionar o arquivo completo zip e enviar, ou via URL ou via Git SVN, de acordo com a opção que você determinar ali, né? E agora, algo muito importante, né? Que aí vamos entrar um pouquinho nessa parte de deploy. Então, para você que utiliza o FTP ainda, que é algo que a gente já não recomenda, tenta começar a trabalhar já com o repositório Git ou SVN, ou pelo menos zipar o seu projeto todo e definir algumas versões aí dentro do seu ambiente de trabalho, para que você possa subir os ambientes completos e ter o controle. O interessante quando você tem as versões, mesmo que seja através do arquivo zip, se no momento que você fez um deploy e ele teve algum problema, algum erro, algum bug que você localizou depois que fez o deploy, é muito simples você voltar à versão anterior. Você pega simplesmente o arquivo da versão anterior ali no seu computador, envia e ele vai voltar rapidamente na versão anterior, que a princípio estava funcional, né? Então, por isso que eu recomendo fortemente, se você ainda utiliza FTP, sai dessa possibilidade e vai para o Git, para o repositório, ou no mínimo o controle dos arquivos zip, tá? Dentro do processo de deploy, ele sempre vai mostrar essas opções aqui. Agora, um detalhe importante, né? Quando você tem os ambientes com a escalabilidade horizontal, que é algo que eu recomendo, né? Então, o ideal é você ter pelo menos 2 ambientes para poder fazer o que a gente propõe de você não ter downtime na sua aplicação. Então, eu imagino que primeiro, como pré-requisito para que isso funcione, você tem que ter uma camada de aplicação com pelo menos 2 servidores web, tá? Isso o nosso suporte pode ajudar vocês ali, mas é com um recurso de escalabilidade horizontal na nossa plataforma que você consegue configurar só apertando o botão. Então, hoje, se você tem um servidor de páginas de web, você vai passar a ter 2. Isso também vai te garantir que você tem alta disponibilidade e poder até dividir o tráfego entre os usuários, entre os 2 servidores web, e assim você ter mais escalabilidade também. Então vamos supor que você tem, como esse pré-requisito, já tem os 2 servidores web, Web 1 e Web 2, não importa a tecnologia e a programação, pode ser PHP, Node.js, .NET, Python, Ruby,
e qualquer linguagem ali, Java, Tomcat, então qualquer linguagem você consegue configurar uma escalabilidade horizontal na nossa plataforma. Então vamos supor que você tem os dois servidores web. Quando você utiliza essa opção sequencial deployment with delay, ou seja, fazer o deploy sequencial com um delay de X segundos que você determina aqui. Então o que vai acontecer? Quando você seleciona essa opção, deploy com downtime, imagina que você tenha dois servidores web ali, o web 1 e o web 2, e você coloque nessa opção aqui 30 segundos. O que vai acontecer na prática? Quando você tem uma escalabilidade horizontal com duas camadas de aplicação, ele automaticamente você já tem um balancer que a plataforma configura de forma automática, que ela divide as requisições do usuário entre o web 1 e o web 2. Então, sempre com essa escalabilidade, você sempre vai estar dividindo esses usuários, isso já é normal. Então ele vai acessando um, depois o 2, e o 2 e assim sucessivamente. Quando você coloca o deploy com delay de 30 segundos e inicia esse deploy dessa nova versão, o que vai acontecer na prática? Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês ficarem mais claros aqui. Então, o que vai acontecer na prática? Você tem os seus usuários aqui acessando a sua plataforma, a sua aplicação, ele bate no load balance, isso já é por padrão ali. Então, quando ele bate no load balance, a princípio ele está dividindo a carga entre o web 1, o web 2 ou web 3, ou quantos vocês tiverem na camada de aplicação, nesse exemplo dois servidores aqui. Então, quando você inicia o deploy, o que vai acontecer? Ele vai, se você colocar essa opção aqui sequencial, o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer o deploy no web 2, por exemplo, ou web 1, ou seja, um dos servidores web aqui, e no momento que ele está fazendo o deploy, o nosso balancer reconhece isso e manda todas as requisições para um dos servidores. Então, no momento que a princípio ele estava dividindo a carga, ele reconhece que está iniciando um deploy e começa a levar todos para o web que está em funcionamento ainda. Então, os usuários passam a ser roteados na versão anterior ainda. Então, eles começam a utilizar assim aqui e o deploy começa a acontecer nesse servidor. Finalizando o deploy desse servidor, ele vai contar esse tempo que você determinou aqui. Vamos supor que você deixou nos 30 segundos, que é padrão. O que vai acontecer? Ele terminou esse deploy, ele vai novamente rotear os usuários entre os dois servidores web. Você vai ter um servidor com a versão nova e outro com a antiga. Ele vai rotear, ele vai contar 30 segundos justamente para que o roteamento aconteça nesse tempo ali. E depois ele vai começar a fazer o deploy da nova versão nesse servidor que está com uma versão desatualizada. E quando ele começa a fazer isso novamente, o balancer identifica que está acontecendo isso e roteia e manda todos para o que tem a versão nova. Terminou de fazer o deploy nesse servidor que estava com a versão anterior, você vai ficar com a versão nova em ambos. O load balancer vai reconhecer isso e vai voltar a rotear e a distribuir uniformemente os usuários nos dois servidores de web, né? Então, basicamente, é assim que funciona uma das possibilidades de você levar a sua aplicação sem sentir esse downtime. Existe uma outra opção também que eu não vou entrar muito em detalhes porque é bem interessante também, é uma versão muito focada para PHP, que é esse Enable Zero Downtime Deployment. Ou seja, existem alguns servidores de web que suportam isso na nossa plataforma, é só marcar essa opção aqui, mas isso é importante vocês verificarem com o nosso departamento de suporte técnico como funciona essa opção, para que você possa configurar para que ele efetivamente não derrube nenhum usuário. Isso é bem importante porque também tem alguns ambientes que possuem sessões, tem ambientes que possuem que mesmo você não sentindo o downtime, você pode tem alguns pré-requisitos para que ele funcione. Então é importante vocês verificarem como isso funciona também, mas se vocês utilizarem o sequencial numa aplicação com alta disponibilidade, com escalabilidade horizontal, já vai ser assim, uma evolução bem grande, os usuários praticamente não vão sentir essa indisponibilidade, ok?
ok? Então aqui depois tem mais detalhes, né? Eu vou deixar essa URL aqui para vocês verem mais ou menos como funciona toda essa parte de deploy dentro da nossa plataforma, né? Do Zero Downtime também a gente pode deixar o link para vocês ali, sem nenhum problema. E aqui vocês podem fazer a publicação. Existe uma outra possibilidade que eu vou mostrar para vocês que também é muito importante, que é o seguinte: existem situações no qual você precisa às vezes compilar a sua aplicação na nuvem, né? Então, por exemplo, o próprio React, utilizando o Node.js, muitos usuários e muitos clientes nossos preferem fazer a compilação, né, do ambiente deles na nuvem. Então eles já executam ali a compilação e aí não tem jeito se você manter do jeito que está hoje, no momento que estiver fazendo o deploy dele, que seria a compilação do código dele direto na nuvem, ele vai sair do ar. Então, como que funciona para esses casos que você não utiliza o guia, que você até pode utilizar, mas que você tem que fazer ali uma carga, uma configuração, uma compilação em tempo real lá no servidor? Existe um recurso, tá? Então, se nesse caso anterior não resolveu, não te atendeu ali, você vem aqui no Marketplace e utiliza o Traffic Distributor, que é o distribuidor de tráfego. Como que funciona a distribuição de tráfego? Basicamente é um ambiente customizado de balanceamento de carga. Então é o que eu mostrei ali anteriormente de forma automática, mas você tem um controle maior. Como que ele funciona? Vamos supor que você tem dois ambientes web, em Node.js, por exemplo, e você precisa compilar na nuvem. Eu dei um exemplo do React, do Node, mas pode ser pode ser PHP, pode ser qualquer linguagem de programação. Você primeiro precisa ter os dois servidores web, tá? Então você precisa ter eles configurados na horizontal, isso é pré-requisito também para isso. Então você vai ter dois ambientes, tá? Só que você vai utilizar o Traffic Distributor. Como que funciona ele? Quando você configura esse recurso, olha aqui, ele mostra a tela aqui para você, é bem simples e intuitiva, e você pode selecionar os dois servidores web que você utiliza a aplicação. Aqui ele não mostra nada porque eu não tenho o servidor web criado, mas quando você tiver os dois servidores web criados de forma horizontal na sua plataforma, ele vai mostrar aqui os dois ambientes, então você vai selecionar aqui o Web 1 e o Web 2, tá? E você vai poder configurar a regra de distribuição de tráfego. Então, por exemplo, numa regra padrão, ele está mandando 50% do tráfego para um e 50% para o outro. Você também pode definir aqui se você quer ter um IP público, que é importante para você fazer o apontamento do seu domínio, subdomínio para esse IP do tráfego e não da sua camada de aplicação. Você pode ter mais do que um balancer para ter justamente alta disponibilidade também no balancer, e você pode ter inclusive o método de roteamento. Nós temos os três tipos que são os que são utilizados, que é o Round Robin, Stick Sessions e Failover. Aqui tem mais detalhes sobre cada um desses métodos, eu não vou entrar nesse detalhe agora, tá? E nesse formato aqui ele está mandando 50% do tráfego para um e 50% para o outro. Então, uma vez que você tenha isso configurado e vai fazer o deploy da sua aplicação em tempo real, onde eu citei o exemplo ali que você tem que compilar na nuvem a sua aplicação, o que você vai fazer? Você vai entrar no Traffic Distributor e vai fazer isso aqui, tá? Quando você faz isso, o que ele vai estar fazendo? Ele vai configurar em tempo real que 100% das requisições devem ir para o ambiente 1. Então, você primeiro faz isso aqui e dá um OK, né? Eu considero que você já vai ter tido instalado. Quando você instala esse recurso, ele te dá uma opção depois de alterar. Depois de instalado, tem um ícone ali que você pode acessar essas configurações e mudar isso em tempo real, as mesmas configurações. O que você vai fazer? Você vai colocar 100% de tráfego para o ambiente 1, vai dar um OK, ele vai aplicar essa configuração e a partir daquele momento todos os seus usuários vão ser roteados para o servidor 1. Quando você estiver fazendo isso, aí você pode fazer tranquilamente o seu deploy no ambiente 2, sua compilação ou o que seja, sem problema nenhum. Você faz aqui porque você vai ter certeza que nenhum usuário vai ser roteado para esse. Então você pode fazer tranquilo, com calma, sem nenhuma pressa, para poder fazer essa compilação. Fazendo essa compilação nesse ambiente 1,
você volta na configuração e fala, beleza, agora eu quero mandar todo mundo para o ambiente que foi feito o deploy, a compilação. Você vem aqui, joga 100% para esse outro, aplica e ele vai, a partir desse momento, mandar para todo mundo para a versão que foi compilada, a versão nova, e os usuários vão estar utilizando. Isso é legal também, porque antes de você começar o deploy no ambiente antigo, você pode mesmo validar, né? Então você pode verificar se está tudo ok, se realmente não deu nenhum probleminha, algum bug, algo do tipo. Porque se acontecer, não, eu percebi que teve alguma situação crítica que eu preciso arrumar e depois fazer o deploy de novo, você consegue voltar rapidamente para o que está a versão anterior e fazer de novo um outro deploy com calma, para ter certeza que está tudo funcionando. Quando tudo isso estiver funcionando, aí você novamente manda todo o tráfego para o 2 e começa a fazer o deploy no 1. Fez o deploy no 1, deu tudo certo, validou tudo, você volta para o 50-50, se é essa regra padrão que você quer determinar para o seu balanceamento de tráfego. Entendeu? Então, basicamente com isso, você pode evitar bastante a dor de cabeça de estar ali tendo problemas com deploy, publicações, onde muitas vezes hoje os usuários estão muito seletivos, estão muito exigentes em relação a isso, e eu acho que é importante, né? Hoje em dia, muita responsabilidade você ter uma aplicação web, e eu acredito que isso pode ser um fator determinante para você evitar esse tipo de downtimes e derrubar usuários que estão utilizando hoje a sua aplicação. Okay? Eu vou deixar os links relacionados a isso nesse vídeo, e estamos à disposição com o nosso suporte para te ajudar em qualquer informação em relação a isso, né? E espero que vocês consigam implementar com sucesso essa funcionalidade, se é que você tem essa necessidade. Muito obrigado e até a próxima.